Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos estar orando para a gente começar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos conduz à Sua presença, nos conduz a perseverar na Sua palavra e andar nos Teus caminhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de apresentar a Tua palavra, Pai Santo, e que, no nome de Jesus, possa alcançar corações e transformar vidas pelo poder que há no Evangelho de Cristo, ó Pai. Usa-nos, ó Pai Santo, como instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que se algo, Senhor, que seja falado, Senhor, que não esteja correto, que o Senhor, ó Pai, pela sua misericórdia, a sua graça, que o Senhor nos conduza ao entendimento correto. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, hoje, nós continuando aí falando sobre a teologia bíblica, nós vamos conversar um pouco mais sobre a aliança, sobre o pacto que o Senhor fez com o povo dele. A teologia pactual, uma teologia, nós vamos ver mais na linha reformada, principalmente no meio presbiteriano, e nós vamos ver que a forma que é vista, a forma que é passada, ela faz com que a gente tenha uma visão diferente da forma que a gente lê a palavra de Deus e a forma que a gente se relaciona com o nosso Deus. Então, veja só, imagine só se o Denis chegasse para a Gisele e falasse: ó, Gisele, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para a gente continuar casado, para a gente ter aliança, para a gente continuar junto? E aí talvez ela fosse olhar para ele, e falou assim: como assim, Do que você está falando? Então, assim, veja que a gente, constantemente, com relação às coisas de Deus, a gente fala o seguinte, que, olha, as coisas de Deus, quando envolve, por exemplo, a igreja, é coisa de Deus. O trabalho já é coisa secular. Então, a gente coloca as coisas de Deus de um lado e as coisas seculares de outro. E isso, na verdade, com relação ao povo de Deus, isso não pode acontecer. Por quê? Não adianta a gente estar aqui louvando a Deus e chega em casa, dá uns tapas na mulher, Então, isso aí é o sinal do quê? De que realmente falta o quê? Falta aliança com o Senhor. Então, a aliança com o Senhor, nós vamos ver que está relacionado sempre com o quê? Com a forma que a gente convive, que a gente vive, que a gente se relaciona com o Senhor. Então, assim, a teologia pactual, ela vai enfatizar muito isso. Vai falar, olha, você tem aliança com o Deus Todo-Poderoso. Se o Denis fizesse uma proposta dessa para a Gisele, é certeza que ele não quer. Ela ia falar o seguinte: você quer mesmo continuar tendo aliança comigo? Você quer mesmo continuar sendo casado comigo? Porque, pelo visto, uma proposta dessa. Porém, nós, constantemente, sem a gente falar com Deus, a gente faz essa proposta para Ele. Senhor, qual é o mínimo que eu faço para não ir para o inferno? Qual é o mínimo? Até onde eu posso fazer? Até onde eu posso andar, com quem que eu posso ter amizade, o que eu posso falar para não ir para o inferno. Então, assim, esse pensamento, o povo de Deus que tem aliança com o Senhor, ele não pode ter. Ele tem que ser uma pessoa que compreenda e seja íntegro ao quê? Ao relacionamento com o Senhor. Quando a gente fala de pacto, de aliança, nós estamos falando realmente como se fosse um contrato. Porém, não é um contrato que é de igual forma preenchido, ou um contrato que ele está relacionado
o Senhor ganha e eu ganho. Ah, eu sigo esse contrato, eu tenho a vida eterna. Eu não sigo, eu tenho o quê? Eu vou arder no mármore do inferno. Não é assim que funciona. Então é o quê? É uma aliança de relação e de amor que o Senhor tem com o povo dele. E isso faz toda a diferença, isso que é bonito, isso que é interessante, é isso que nos anima a viver na presença do Senhor. Porque nós temos o quê? Nós temos um Deus que trabalha e fez todas as coisas para quê? Para que o povo dele tivesse aliança com ele. Imagine só, você hoje vai ser chamado para conversar lá com o presidente dos Estados Unidos. Legal, né? Daí a gente vai sentir o quê? A pessoa mais importante, né? Daí não importa se a gente fala inglês, se a gente não fala, se a gente entende, mas a gente está lá, nem se for para tirar foto com ele. Quando a gente fala de uma pessoa importante, primeiro, lógico que você não vai entrar de qualquer forma na presença dele. A gente não vai entrar, eu dificilmente entraria assim, eu estaria, do povo lá, entrar na Casa Branca, falar com o presidente e tal. Então, a gente forma que o pessoal, os assessores dele, vão falar também o seguinte, você tem que se comportar assim, tal, toma cuidado com isso, tal. Então, isso aí, existe, vamos dizer assim, um ritual para entrar na presença dele, ou de um rei, uma rainha. Quando a gente trata com um Deus Todo-Poderoso, aí a gente já, não, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está comigo quando eu vou tomar banho, eu estou no banheiro, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso e aquilo. Então, e por não ver o Senhor, a gente acha que tudo está andando normal. Porém, quando a Bíblia ensina a forma de você se comportar, de você andar, de você fazer, de você falar, ela está falando exatamente o seguinte, olha, cuidado porque você está na presença de quem? Do Todo-Poderoso. Então, assim, é importante a gente cumprir os mandamentos da palavra de Deus para compreender como se comportar diante do Deus Todo-Poderoso. Então, a teologia pactual, ela vai mostrar muito bem isso. Ela vai falar, olha, o Deus que você tem relacionamento, ele é seu pai? É seu pai. É seu criador? É seu criador. Mas é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem pecado nenhum, aquele que não pode, de jeito nenhum, tolerar o pecado. Por quê? Porque ele é santo, santo, santo. Ele é um Deus sem igual. Quando a gente vê lá nos 10 mandamentos, que depois a gente vai até estudar isso, que nos 10 mandamentos, não, nas 10 pragas do Egito. E aí a gente estuda a história e fala o seguinte, lendo a Bíblia, vai falar assim, olha, o Senhor fez isso, mostrou o poder dele sobre o povo do Egito. Foi isso, sim. Só que cada praga do Egito representava o quê? Uma paulada em cada deus do Egito. Ele estava falando o seguinte, olha, o Nilo se transforma em sangue. Por quê? O Deus de Israel transformou o Nilo em sangue. E existia a entidade, um Deus, que era o Deus do Nilo. E por aí vai. Então você vai ver, por exemplo, quando tem algum efeito na criação, teve efeito na criação, efeitos nos animais, era tudo o quê? Era o Senhor mostrando que os deuses que protegiam animais, que cuidavam disso, não era nada diante do Senhor Todo-Poderoso. Então, antes de todas as coisas, o Senhor ensinou todos os povos quem é o verdadeiro Deus. Olha que bonito, né? A gente não compreende, às vezes, a Bíblia da forma que tem que ser compreendida. Por quê? Porque, às vezes, a gente lê ou rapidamente ou sem refletir e não percebe que a Bíblia, todas as coisas
que o Senhor coloca na palavra de Deus, elas estão amarradas e alinhadas com todo o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, cada história, cada detalhe, cada genealogia está falando de um propósito que o Senhor tem, baseado no plano redentivo que Ele tem na vida do povo dele. E isso é o motivo da gente, de aumentar a nossa fé. Esse é o motivo da gente estudar cada vez mais a palavra de Deus. Esse é o motivo da gente glorificar aquele que é todo-poderoso e fez todas as coisas. Então, olha só, eu coloquei isso aqui só para a gente entender como que é a metodologia de análise, de estudo da Bíblia, principalmente quando a gente fala de teologia pactual. Porque a gente vai ver que existe a teologia, a estrutura dispensacional, e existe a estrutura pactual. Então, a gente vê que, em alguns momentos, vão divergir. A divergência nunca está no que realmente a palavra fala sobre salvação, sobre quem é Deus, né, sobre o Criador de todas as coisas. Porém, quando a gente tem essas duas linhas, nós vamos ver muita divergência quanto à forma, né, de salvação, não seja por Cristo, né, mas um pensa de um jeito, o outro de outro, embora todos relacionados a Cristo. E, principalmente, a forma escatológica, que aí nós vamos ver mais para frente. Então, veja só, dentre a metodologia, os dados na construção devem refletir o pensamento individual, o autor, assim como o gênero. Então, o que é avaliado na Bíblia? O autor, a forma que ele pensa, a forma que ele desenvolve. Então, o estudo bíblico, e a avaliação bíblica, ela segue esse princípio. O outro princípio devemos trabalhar com a forma canônica, final dos documentos. E aí buscar interrelacionamento dos temas. Então, a forma que a Bíblia foi descrita, que ela foi agrupada, por temas, ela tem uma forma e um propósito naquilo. E essa forma e propósito não é um modelo cronológico, mas é uma forma e propósito para quê? Para o entendimento que a gente deve ter. Começar com o pensamento das obras de autores individualmente e depois traçar os temas, Então, assim, cada autor tem a sua forma de escrever, tem o seu pensamento, por isso que a gente distingue autores, porém, ele está num todo. E esse todo, ele tem que conversar. Então, um autor do Novo Testamento, ele tem que conversar com o Velho Testamento. Por quê? Porque a Bíblia é somente um livro, Ela tem vários autores, tem vários livros, porém é uma única história, ok? Descobrir os temas individuais, depois a unidade dinâmica, trabalhar com o pressuposto que os autores individuais conheciam, que vai estar ligado, e trabalhar ambos os testamentos. Isso quer dizer o seguinte, que o pacto que o Senhor começa com Adão, ele tem que ir até onde? Até o Apocalipse. Tá? Por quê? Porque o Senhor não pode mudar. Se existir mudança, se existir alteração, se a Bíblia falhar em um dos pontos, ela perde o quê? A autoridade dela. E se perder a autoridade dela, ela não é mais a Bíblia infalível e inerrante que a gente pensa. Então, Deus, ele tem que ter um zelo muito grande, teve um zelo muito grande com a sua palavra e a história da Bíblia. Até chegar nos nossos dias, nós vamos perceber esse zelo que o Senhor teve em trazer a Escritura de forma íntegra, até chegar a nós. Por quê? Porque Ele zela pela palavra dEle. Muito bem. Então, o que é o pacto? Isso aqui eu falei na última vez que eu ministrei. Então, é uma convenção, um ajuste, um contrato. E esses três são também usados para definir o significado de uma aliança.
Então, tanto ajuste, convenção e contrato é uma aliança entre as partes, ok? Para todos esses sinônimos, a ideia básica em que encontramos é a união entre duas partes, um pacto ou um acordo. Porém, o conceito bíblico ele vai tratar o seguinte, de um vínculo de amor e relacionamento iniciado e administrado por quem? Pela Trindade. Ou seja, esse pacto que chega até nós, esse pacto de amor, por que acontecem os eventos? Por que foi necessário Jesus morrer? Existe um aspecto legal. Esse aspecto legal que a gente precisa compreender é baseado no quê? No pacto. Por que é baseado no pacto? Porque é um pacto de vida e morte. Não é um pacto de vida e morte? Sim ou não? Por que sim? Porque sim? Pode falar. Quem dá mais? Exceto, só não pode falar o Rodrigo, né? Mas é um pacto de vida e morte por quê? Porque ou gera a vida, ou gera a morte. O que acontece se Adão cumprisse o que o Senhor falou? Ele teria o quê? A vida, certo? Como ele não cumpriu, ele tem a morte. Se nós não... E daí veio o novo Adão, que é Cristo. Quando a gente tem aliança com Cristo, o que a gente tem? A vida. E quem não está na aliança com Cristo, está em qual aliança? Na aliança de Adão. Então, seja alguém que tem um relacionamento com Cristo, ou alguém que não tenha relacionamento, ou alguém que nem fala, Deus nem existe, e a gente saiu lá de uma ameba e foi desenvolvendo. Então, veja só, pode falar o que for, a verdade é o quê? Ou você está no pacto de Adão, ou você está no cabeça federal, que é Cristo. Ou você tem a vida em Cristo, ou você tem a morte. Então, em linhas gerais, o pacto ele vai estabelecer isso, certo? Fácil, não é fácil? Não é fácil, não, né? Porque se fosse fácil, não ia ter lugar aqui na igreja, né? De tanta gente, né? É um negócio que a gente fala o seguinte, você prefere viver ou morrer? Viver é bom, como Paulo fala, morrer é lucro. Mas sim. Por que você fala que morrer é lucro? Porque depois que você morrer, você vai viver. É isso aí, porque ela sabe que ela tem a vida eterna. Agora, pergunto para quem não tem aliança com Deus, fala, você prefere morrer ou viver? Ele vai falar, prefiro viver. Tá bom, mas para você viver, você tem que aceitar Jesus Cristo. Opa, aí é outra coisa. Daí vem lá, não, mas eu sei que depois que eu morrer, eu vou reencarnar e vou voltar e o negócio vai melhorar, né? Vai dar certo, né? E aí a gente vê que a população não melhora, o mundo não melhora, e todo mundo tem a esperança que reencarnando vai melhorar. Então a gente vê que tudo isso é o quê? É uma grande falácia, é uma grande mentira, né? A realidade é essa aqui. E assim, as pessoas podem falar o que for, as coisas, tudo converge para o quê? Porque a Bíblia ensina. Tudo o que acontece no mundo, pode ver o que a Bíblia fala, está convergindo por quê? Porque a palavra de Deus ensinou. Tá? Então, por mais que as pessoas tentem falar o contrário, é o que está aqui que vai valer. É a versão 1.0. Né? Não mudou, o Senhor não muda, e fala, é isso aí. Né? Ou você está na aliança de Adão, ou você está na aliança de Cristo. Então, veja só, o relacionamento, e não somente cumprimento da lei. Então, a gente poderia falar o seguinte, né, conforme os advogados de plantão, se você cumprir o contrato, tudo vai bem.
Só que a aliança que a gente tem com o Senhor, ela está além do quê? De cumprir a lei. Embora cumpra-se a lei. Embora a lei é fundamental. Na semana passada, o pastor falou sobre lei e graça, não falou? Sim ou não? Sim. Então, a gente pode falar o quê? Que o Velho Testamento é... E o Novo Testamento é... É o quê? É a graça? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a gente vê a graça no Velho Testamento. Se existisse, por exemplo, pensa comigo, pensa na história de Israel. Se não houvesse a graça do Senhor, se não houvesse os rituais que existiam de expiação do pecado, vocês acham que algum povo do Senhor estaria vivo? Nem a gente estaria aqui. Então, veja só, a graça do Senhor começa quando? O plano redentivo do Senhor começou quando? Logo após a queda. O homem caiu, o Senhor chama, dá a sentença e fala o seguinte, que é os últimos slides do pastor. Ele vai falar o seguinte, que olha, existe uma inimizade, né? Essa inimizade, né, eu vou pôr, ela vai ter a semente da mulher e a semente da serpente. E existe a antítese entre, que é o quê? É um pensamento e outro pensamento. Então, essa luta entre semente da mulher e da serpente vai até quando? Vai até a consumação, né, de todas as coisas, né? Quando o Senhor chegar e falar, ó, agora não tem mais acordo, né? Agora, mas até então, essa luta vai continuar. Então, toda essa briga, ela vai continuar. Pode ver que a gente tem lá, na mesma história, Caim e Abel. Mesmos pais, não é? Os mesmos pais, teoricamente, a gente falaria, seria a mesma semente. Então, a gente percebe que a semente não é uma linhagem de sangue, mas é uma linhagem espiritual. Então, a gente vê que existiu aí a semente da mulher e a semente da serpente. E aí, em toda a história de Israel, se vai ver a semente da mulher brigando, até que chega o grande dia, né? Que a semente da mulher fala o quê? Na cruz. Está consumado. Tudo que foi pregado, tudo que foi falado, tudo que precisava ser feito, está consumado. Ó, acabou. Aqui foi me dado toda a autoridade, céu e terra. A partir daqui, eu sou quem tem toda a autoridade. E isso para a gente é um motivo de glórias, né? Da igreja realmente levantar, aplaudir e não sapatear, né? Pular, que isso aí já é outro lugar. Mas veja só, mas é um motivo de alegria. Por quê? Porque tudo está consumado. Não quer dizer que o pecado saiu do mundo. Não quer dizer que a gente não sofra. Não quer dizer nada disso. Mas, assim, o preço foi pago. Agora, a vida continua. A salvação foi dada em Cristo. Aqueles que têm aliança um dia serão retirados para que se traga o juízo novamente sobre a terra. O tempo está acabando, né? Muito bem, então veja só, o termo hebraico para aliança é o berit, né? Então, nas 290 vezes que teve no Antigo Testamento, esse termo, né, o relacionamento, o acordo, a aliança, ela vai falar sobre um relacionamento interpessoal, um relacionamento do Senhor com o povo dele. Então, envolve juramentos e sinais. Então, o Senhor vai falar, olha, farei de você uma grande nação, faz isso, isso, isso. Então, o Senhor vai colocando. E aí tem um momento que o Senhor fala, se o meu povo esquecer, eu vou trazer o juízo sobre eles. Então, o Senhor vai colocando as cláusulas de um contrato. E vai colocando e vai falando, certo? E aí,
o Senhor sempre vai demonstrar alguns sinais que nós vamos ver, que é o representando a aliança dele. Pode falar. Qual parte da graça? Não, tem que falar. Todo mundo quer te ver. O pacto escutar. da graça, então você colocou, que nem quando você falou com o povo de Israel, que foi aí no caso assim, que é a aliança que Deus fez com eles. Com eles quem? Com o povo de Israel, que nem quando você falou que saiu Adão, tudo que começou. É assim. Porque eu entendo, assim, eu entendo como o pacto da graça, assim, a salvação em Cristo. Então vamos lá. Você entendeu? Aí eu buguei quando, tipo assim, a sua colocação. Entende? Eu entendi. Então é o seguinte, ó. Quando o Senhor faz a aliança com Adão, mas é assim, quando ele faz a aliança com Adão, ele vai falar o seguinte, ó, Adão, ele vai passar principalmente os 3 mandatos, né? Que é o mandato cultural, que é o homem trabalhar, desenvolver, o mandato social, que é o viver em sociedade, e o mandato espiritual. Então, tudo estava caminhando. E a ordem, o Senhor fala para ele assim, olha, vocês não devem comer o fruto, certo? A partir do momento que comer o fruto, o que acontece? Aí o homem morre. Muito bem. Esse era o acordo. O homem come o fruto, quebrou o acordo. Quando quebra o acordo, o Senhor fala o seguinte, olha, fala para o homem, dá lá a sentença, fala que a terra vai produzir, né, coisas danosas, tal. Daí ele chama a mulher e fala também o seguinte, né, pergunta, logicamente, né, faz as perguntas, o homem revela o seu pecado, e aí ele fala o seguinte, fala, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Um vai morder o calcanhar, né, e o outro vai esmagar a cabeça. Certo? Então, mas eu vou chegar lá. E vai esmagar a cabeça, certo? E quando ele fala o esmagar a cabeça, quem esmagou a cabeça da serpente? Jesus. Quando ele fez isso? Na cruz, não foi isso? Entendeu? Quando começa a graça, a partir do momento que o homem ele podia ser eliminado naquele momento, ele podia. O Senhor podia, vamos dizer assim, por força contratual, o que você faria? Executa o contrato, não é? Se ele fosse a serpente, e é o que o diabo faz. O que o diabo falava era, executa o contrato, Senhor, executa o contrato. Pensa num advogado falando, executa o contrato. Ou seja, executando o contrato, já era. Só que, por graça do Senhor, ele falou, não, vai ter aquele, vocês vão caminhar assim até a consumação de todas as coisas. Porém, por graça do Senhor, vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho, ou seja, o momento que brotou a sementinha do evangelho. Pensa só, pensa numa semente de uma maçã, e pensa numa árvore de maçã. Você olha a semente e fala, nossa, disso aqui saiu tudo isso. Mas tudo que a árvore precisava está onde? Na semente, entendeu? Então, assim, o que é a graça do Senhor, o proto-evangelho, é a semente naquele momento, até se tornar árvore em Cristo. Isso aí, é isso aí, tá? Muito bem, então envolve o juramento e os sinais. Os sinais que nós vamos ver era similar ao quê? A parábolas. Lembra que o Senhor Jesus falava o quê? Ele explicava em parábolas. Por que ele explicava em parábolas? Ele explicava para o povo entender e para o povo, outro povo, não entender. Olha que interessante. Ele explicava em parábolas e sabia que os intelectuais não iriam entender, e ele confundia a cabeça, e ensinava em parábolas para o povo entender. Então, nós vamos ver também o que são sinais.
E o Senhor é o nosso Deus e dele somos seu povo. Tá? Vamos abrir em Salmo 100. Quem pode ler? Salmo 100. Vou escalar aqui a Gisele. Inteiro? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho, do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então nós somos povo de Deus, a misericórdia do Senhor nos acompanha. Por quê? Porque nós temos aliança com Ele. Ele é fiel a quem? A Ele mesmo. E não depende do quê? Graças a Deus, né? Não depende da nossa fidelidade. Porque se dependesse da nossa fidelidade, lembra do diabo falar, executa o contrato, né? É isso aí. Muito bem, então, os aspectos da aliança, né? Então, a aliança de vida e morte, como foi falado. Então, a terminologia que nós vamos ver quando se fala do Berit, né, que é aliança, falava-se sobre cortar uma aliança. Para a gente aqui, talvez a gente não entenda direito o que é cortar uma aliança. Aqui a gente faz um acordo, né, na nossa, lembrando o seguinte, a gente tem que compreender muito bem isso. A Bíblia não foi escrita diretamente para brasileiro do século 21 que está aqui na igreja. Né? Os ensinos dela se aplicam a nós, mas ela foi escrita o quê? Foi escrito lá em torno de 1.500 anos, mais de 40 autores em 3 línguas, e não era, talvez, né, provavelmente, né, nenhum deles falou, não, vou escrever para alguém que está tendo aula lá na primeira igreja, lá no dia 14, né? 14 de maio. Não é. Então, a gente tem que compreender os momentos históricos e a revelação progressiva que a Bíblia ensina. Então, vamos abrir aí, Gênesis 15, de 12 a 20. Pode ler? Depois desses acontecimentos, veio a palavra de Deus a Abraão, numa visão... 12, né? Desculpa. 12 ou 20. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que te sujeitais-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tomarão porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naqueles mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gizzeu e o jebuseu. Isso aí. Então, qual que era o ritual que existia? Isso, embora demonstre na Bíblia, era um ritual comum, né, no meio do povo da época. Então, o cortar uma aliança, né, fazer um pacto, consistia em quê? Em realmente cortava os animais, né, colocava alguns pedaços, o cara colocava fogo, fazia o acordo, não era um contrato, né, que existia, né, não escrevia lá e assina aqui, assina você, testemunhas, tal, né, e aí, se você não fizer, você vai
eu vou levar aqui para um juiz tal, e ele vai definir. A história era o seguinte, eles faziam isso e falavam, olha, se você não cumprir o que você está falando, vai acontecer isso aí, ó, você vai ser despedaçado e queimado. Legal, né? Já pensou? Se Deus fizesse isso com a gente? Já pensou? Não existiria né? Todo mundo tostado, viraria tudo churrasco. Então, o que consistiu? Ó, cláusulas do pacto, que a gente vê que existiu. Existe um julgamento que é aplicado e a punição em caso de violação. Então, esse mesmo modelo foi o que o Senhor, na época, né, e aí a gente trazendo, né, para os nossos dias, houve, na época, esse contrato que o Senhor fez com Abraão, e lá falava o seguinte, olha, esse despedaçar e passar pelo fogo, na hora de passar pelo fogo, adivinha a visão de quem passou? O próprio Deus. É como se o Senhor estivesse fazendo aquilo lá, ó, juramento com dano próprio. Ele está falando, olha, eu, Abraão, eu que estou fazendo. É como se Deus falasse, vai acontecer comigo se não houver o cumprimento. E veja só que interessante, né? A gente acha que foi cumprido, não foi cumprido. Como sempre, o homem quebra as alianças. Imagine só, né? E agora, né? O Senhor poderia fazer isso com a gente, não poderia? Por isso que nós vamos ver e entender que toda a teologia ela tem que fazer o quê? A teologia que a gente estuda aqui, que teve teologia sistemática, esse ano está tendo teologia bíblica, ela tem que descer para o nosso coração. Se não descer para o coração esse entendimento, não serve de nada. Se não descer para o nosso coração, pode ter colégios, pode ter, seja o que for aí, bancada evangélica e tudo mais, falando que é um crente, e a gente vê que nada muda. Por quê? Porque não existe a teologia que veio para o coração, e falta o quê? O entendimento e a vida real em aliança com o Senhor. Então, veja só, os problemas que a gente tem na nossa vida, no dia a dia, é por quê? Porque o homem não tem um relacionamento com Deus. Né? E por mais que se faça as leis ou tente fazer, parece que o homem, quanto mais tenta fazer por ele mesmo, pior acontece. É só a gente ver o momento que o Brasil passa, e não somente o Brasil, mas o mundo, que a gente vê uma confusão tão grande que as pessoas não querem nem saber sobre Deus, cada um vive do jeito que quer, muito parecido com o quê? Quem está estudando aqui o livro de Juízes sabe que a nossa realidade é de Juízes lá atrás. Ó. Nós estamos falando de em torno de 4.000 anos. Muito similar ao que se passa hoje. Então, se o homem não compreender o papel que ele tem, a responsabilidade e com quem ele tem um relacionamento, ele não vai ser transformado nunca. E olha que interessante, quando o Senhor jura, ele faz um juramento, e aí chega, nós vamos ver depois, né, que embora o homem tenha pecado, existiu o quê? Uma substituição, não é? E uma substituição por quê? Lembre-se que tudo tem um aspecto legal, né? Um aspecto jurídico. Quebra do mandato, quebra do acordo, quebra da aliança, foi uma quebra contratual. O contrato tem que ser executado. Sabe por quê? Porque se um juiz, ele vai lá no juiz e fala, houve esse dano aqui, o juiz fala, não, perdoa isso aí, né? Perdoa isso aí, limpa isso aí. A gente só não fala outras coisas porque está filmando, né? Vai que dê aí problema, né? Mas, assim, um justo juiz, ele tem que executar o quê? Com justiça. Agora, se o juiz chega e fala, não, esquece, isso aqui eu vou ter misericórdia e não vai. A parte que estiver, né, em desvantagem, ela vai falar, esse juiz não é justo. Né? Não houve justiça nisso aí. Então, o Senhor fala, ele tem que executar o contrato. Só que é aquela coisa, né? Eu peguei emprestado 100 mil com a Maria Helena.
e eu chego para ela falando, eu não tenho como te pagar, e agora? Daí você vai lá para o Denis, ele me executa. Né? Daí, só que você pode falar assim, não se preocupe, tá bom então. Então, eu pago a sua dívida. Ela pagou minha dívida, certo? Só que quem ficou com o dano? Ela. Por quê? Não é que ela me perdoou. O que ela fez? Ela pagou a minha dívida, não foi isso? Que foi o que o Senhor Jesus fez. Ele, sendo o próprio Deus, ele jurou por ele mesmo, o dano tinha que ser sobre o homem, e o que ele faz? Ele paga a dívida a nós, mas ele pagou, ele desembolsou. Vocês compreendem o que é isso? Olha só, não é de graça. A graça, ela não saiu barata. A graça que a gente tem é a substituição. Ele pagou a nossa dívida. É isso que a gente tem que entender, uma dívida impagável. É fácil chegar assim para alguém, talvez, como a Maria Helena, que tem muito dinheiro no bolso, ela fala, 100 mil para mim, isso aí. Só que compreende que é o seguinte, não é que ela me perdoou simplesmente, ela pagou a minha dívida, que foi o que o Senhor fez. O dano que era para o homem, acabou sendo em quem? No próprio Deus. Foi Deus que foi lá. Quando houve a substituição, mesmo sendo que a gente viu que o Cauê falou aqui, sobre o Senhor se esvaziar, mas ele era Deus, e foi o Deus que pagou. Pode falar, Rodrigo. Espera aí, deixa ele ir. Falar sobre aliança, sobre pacto, eu acho que às vezes na nossa mente fica um pouco abstrato, né? Fica difícil de entender, de visualizar. Mas eu acho interessante a gente começar a enxergar a Bíblia com um olhar procurando a graça. Então, por exemplo, esse exemplo, Deus firmando um pacto e falando, eu estou passando por você e por mim. Eu estou assinando a sua parte do pacto e a minha parte do pacto. Então, se eu errar, que aconteça comigo. E se você errar, que aconteça comigo. É um exemplo de graça. É comum a gente pensar, né, de Antigo Testamento é lei. Então, o Antigo Testamento tem que fazer e ninguém conseguiu fazer, veio Jesus e a partir daí é graça. Mas mesmo o Antigo Testamento era graça. E Deus vem mostrando isso. Se a gente começar lá em Gênesis 3, tem a queda. Então, Deus vem lá e fala assim, da semente da mulher. Ele já está prometendo a graça, já é um vislumbre da graça. Em Gênesis 3 ainda, Deus vem e mata um animal para cobrir o pecado deles, para cobrir a vergonha. Um animal é morto substitutivamente para que eles tenham os seus pecados cobertos. É uma demonstração de graça apontando para Cristo. A gente vai indo, Noé achou graça diante de Deus, é pela graça. Abraão não fez nada, é pela graça. Cortar o pacto. E a gente vai vendo, 400 anos no Egito, eles já nem tinham mais um relacionamento próximo a Deus, e Deus vem a eles, Deus vem se mostrando e se apresentando, ele fala assim, eu sou Yahvé, ele vem demonstrando poder com as pragas, ele está se apresentando ao povo, ele está formando um povo. Ele vem e passa o povo pelo mar. Então, assim, ele vem demonstrando a graça. E aí a gente vê isso, juízes, o povo cada vez pior, e Deus levanta um juiz. Então, assim, a gente vê no Antigo Testamento a progressão de Deus demonstrando a graça, cada vez de forma maior, o povo errando mais, se desviando mais, se afastando mais, e Deus vindo e puxando o povo. Os 10 mandamentos, Deus não fala assim, esses são os meus mandamentos, se vocês cumprirem, vocês vão ser meu povo. Êxodo 20, versículo 1 fala, vocês são meu povo, que eu tirei do Egito, e aí ele começa os 10 mandamentos. Ele está falando assim, vocês já são meu povo, vocês não fizeram nada, é a graça, mas vocês devem cumprir o que eu mando. Né? Então, assim, não é uma questão de... às vezes é difícil a gente enxergar isso, mas é importante a gente começar a olhar com o aspecto de... não foi um povo que se destacou, foi um povo escolhido. Eles não fizeram nada, e pelo contrário, eles fizeram de tudo para se desviar, e Deus vinha e puxava. Ele se desviava, e Deus vinha e trazia para perto. É isso aí. O que o Rodrigo fala sobre a responsabilidade que a gente tem é responsabilidade justamente pela graça. Parece que
a forma de você cumprir a lei, ela é muito fácil, mas cumpre pelo amor, para você ver. E o cumprir pelo amor é o quê? É a responsabilidade pela graça que o Senhor nos deu. Então, assim, é muito pobre achar o seguinte: já que uma vez salvo, sempre salvo, né? Então, eu sou salvo, né? Beleza. Né? E, irmãos, só abrindo aqui um pouquinho, a gente tem percebido no conselho que muitas vezes a gente recebe, né, Lucas? Recebe as pessoas e aí parece que assim, você recebeu, a pessoa tem o nome no hall de membros, ela já está salva. Aí não precisa mais nem vir na igreja. Então a gente percebe isso, que ao invés de começar a caminhar com o Senhor e aprender, conhecendo cada vez mais a revelação do Senhor, a pessoa se afasta. Então, nome no hall de membros não é salvo pela graça, não, viu? E o eleito do Senhor, nós vamos ver que a palavra fala assim, que você mostra que você é eleito do Senhor, pelas atitudes e todos os aspectos que envolvem a lei do cumprimento da lei e o relacionamento com o Senhor. Então, assim, a gente, como eleitos do Senhor, né, como servos do Senhor, como povo de Deus, temos as nossas responsabilidades também. Então, veja só, como eu falei aqui, nós temos dois sistemas, né? Sistema dispensacional, que é uma forma de ver como foi essa progressão, né, do desenvolvimento da revelação do Senhor, e o sistema pactual. Eu não vou entrar em detalhes, mesmo porque futuramente a gente pode falar sobre o dispensacionalismo. Também não vou entrar no mérito de certo ou errado, porque a gente não tem tempo. Então, eu vou passar mais sobre a história e sobre o que a gente pensa, principalmente como igreja presbiteriana. Então, o sistema dispensacional, nós vamos ver aqui o que é uma dispensação. Dispensação é a forma de administrar no decorrer da história da palavra, da revelação de Deus. Então, o primeiro momento foi a época da inocência, o sistema dispensacional, tá? O segundo, o despertar da consciência. O terceiro, o governo humano. Depois nós vamos ver promessa, lei, graça e a plenitude dos tempos. Então, no dispensacionalismo, não se vê uma unidade e propósito no plano de Deus. Deus tem um propósito para Israel ético e outro para a igreja. Então, são dois propósitos distintos. É lógico que hoje, no sistema dispensacional, ele tem aí vamos dizer assim, ele mudou bastante coisa. Então, hoje, nós vamos ver tanto o sistema dispensacional falando de aliança, como a aliança falando também de alguns momentos, né, algumas dispensações. Mas o modelo que a gente usa, o sistema pactual, ele, por ser aliancista, nós vamos ver que o Senhor fez uma aliança com o homem, e essa aliança ela dura em todo o processo que a gente tem até o quê? Né? Até a vinda de Cristo, e até a eternidade que a Bíblia vai colocar. Então, primeiro, a gente tinha os dois grandes pactos, né, que era da obra e graça. A gente vê aqui a aliança da redenção, que ela engloba os dois grandes pactos. Mas a aliança da redenção, ela se dá após a queda, tá? Então, o que aconteceu? Existiu o pacto das obras, que ele envolveu o quê? Se o homem não pecar, ele vai viver eternamente. Lembrando o seguinte, o homem não tinha vida eterna, porque se ele tivesse a vida eterna, ele não teria morrido. Ele tinha vida, lógico, né, a eternidade que ele tinha, se ele não pecasse, ele viveria, né, constantemente. É diferente da eternidade que a gente tem, que o povo de Deus tem a vida eterna com Deus. Que também, para complicar, é diferente da eternidade de Deus, tá? Que a eternidade de Deus é
Deus nunca nasceu, nunca foi criado, ele sempre existiu. O homem tem a vida eterna a partir do momento que ele nasce. Ok? E no caso do pacto das obras, quando foi rompido, já iniciou o quê? O pacto da graça, que são as duas grandes alianças. E aí a gente tem a aliança antiga, que é o quê? De Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, até Mateus 27,50, onde o Senhor vai falar que está consumado. A partir disso, toda a dívida foi paga. Então, a partir de agora, inaugura-se o quê? Um novo testamento, que é a nova aliança. Que essa nova aliança, até Cristo depois vai falar. Antes de morrer, o que ele fala? Olha, ele vai falar da ceia. Ele não vai falar? Ele vai falar, esse é meu corpo, meu sangue, fazer isso. Né? Ele representa o quê? A nova aliança. E aí a gente tem, dentro das alianças, nós vamos ver aqui algumas confirmações da aliança. Então, quando o Senhor tem na aliança da redenção, nós vamos ver confirmações da aliança. Então, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi e aliança de Cristo. Ok? Então, esse desenho aqui, ó, ele vai ilustrar muito bem com relação à aliança. Então, no sistema pactual, afirmamos que a história da redenção é contínua e que a vinda do Messias é o cumprimento da promessa feita por Deus a Adão, Eva, em Gênesis 3,15, que é o quê? Pisar a cabeça da serpente. No que chamamos o proto-evangelho. O propósito de Deus na redenção é único: redimir um povo para si, sem distinção entre Israel e a igreja. Então, a grande diferença aí nesse ponto é que o Senhor fez aliança com o homem. Primeira coisa, ele preserva o povo dele. Daí ele faz aliança com o homem, fez aliança com Abraão. De Abraão fez a promessa que ele teria um filho. De um filho ele criou uma família, de uma família ele vai ter lá vai sair os netos, vai sair as 12 tribos, criou um povo. Do povo ele vai criar o quê? Uma nação. E da nação vem a igreja de Cristo, que somos nós. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele vai explicar muito bem isso, sobre o que representa o povo de Deus, né, o Israel espiritual e o Israel natural. E aí nós vamos perceber que é o quê? Que o Israel, que em um momento da história, que o Senhor vai fazer as transformações, né? Então a gente percebe que o povo de judeus, ele passa a ser o quê? A igreja de Cristo. Por isso que em um determinado momento fala, a partir de agora não tem mais judeu e gentil, é tudo igreja de Cristo. E aí toca o barco, chega até nós aqui, certo? Muito bem. Então, olha, 2 grandes pactos: obras da graça pactos das obras e pacto da graça. Depois, renovação da aliança mediante plano de redenção após a queda e construção sobre a aliança. As alianças, nós vamos perceber muito isso, que existia o quê? Existia a sombra e existia a realidade. Qual é a realidade? A realidade é Cristo. Então, todos aqueles aspectos que existiam no Velho Testamento, era Deus falando e fazendo, montando, né, a fé, a visão do povo, para que o povo estivesse sabendo que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu acho muito bonito quando lá em Hebreus que fala assim que eles faziam o quê? Eles almejavam uma pátria celestial. Olha que bonito, né? Todos eles pisaram na terra, andavam na terra, porém eram cidadãos do quê? De uma pátria celestial. Eles sabiam que isso aqui é passageiro, mas aonde a gente vai viver é com o Senhor. Por quê? Porque nós somos povo de Deus. Então, assim, nós vivemos nessa terra, é mais ou menos
eu recebi, acho que até um trechinho da pregação do pastor Heber Júnior, que ele falou, o povo do exílio trabalhava, vivia e estava lá, né, vivendo, né, conforme a gente aqui, mas num outro lugar, né, que não era o país dele de origem. Mas eles almejavam o quê? Sabia que eles pertenciam a uma outra pátria. É a mesma coisa a gente. A gente não deixa de ser brasileiro, de ter responsabilidades como brasileiro, mas nós almejamos uma pátria celestial, da mesma forma que os patriarcas. E isso é muito gratificante, isso é motivo da gente glorificar o Senhor todos os dias, que a gente não anda simplesmente pelas nossas dificuldades, pelo que a gente enxerga, mas a gente sabe que nós somos povo de Deus, eleitos por Deus, o povo da aliança do Senhor. Bom, nas alianças do Senhor, nós temos aqui, que é as renovações, né, as construções uma sobre a outra. Então, nós temos aqui a aliança com Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Tenho 10 minutos. Vai ser meio difícil, né? Mas vamos lá. Vamos tentar, né? Então, a aliança de Noé veio a chamada aliança da preservação. A aliança da preservação, né, o Senhor vai... Esse texto aqui é muito importante a gente ler. Eu queria que abrisse em Gênesis 9, de 1 a 11. Vou pedir para o Cauê ler, porque está perto do Luiz. Gênesis 9, de 1 a 11. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Isso aí. Então, veja só, o Senhor já faz. Pode deixar o microfone com ele, Luiz, por favor. Então, o Senhor coloca aspectos da aliança, né, e aí não envolve somente que o homem que passa-se a comer carne, né, mas o Senhor fala que a partir de agora pode comer, porém tem a responsabilidade sobre o sangue derramado. Então, o Senhor coloca também a responsabilidade que o homem tem em continuar o mandato. Lembra do mandato de guardar e cultivar? Lembra do mandato de ter relacionamento com Deus? Lembra do mandato além do trabalho, o mandato de viver em família? Tudo isso aí o Senhor renovou aqui. Então, quando Ele renova, Ele traz aspectos da primeira aliança e Ele mostra que está sendo renovado. E olha que interessante, Ele dá um sinal. Qual o sinal que Ele deu? Qual o sinal? Vamos ver se vocês sabem. Está escrito, né? Então, é o arco-íris. Ainda existe o arco-íris? Olha que bonito, né? Choveu, você olha lá, né? Fala, o arco-íris. Lembra quando foi instituído isso aí? Lá com Noé, ó. Então, existe ainda. Os sinais das alianças têm que existir, porque senão as alianças não aconteceriam até hoje. Lê para mim, por favor,
O Cauê, 9, 12 a 17. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens no meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Segura o microfone, por favor. Então a gente tem aqui, com Noé, o Senhor, ele fala aspectos da primeira aliança, é a preservação, por quê? Porque o Senhor tira o povo, olha que legal, isso é uma espécie de um arrebatamento. O Senhor tira o povo dele, faz juízo sobre a terra. Fez juízo sobre toda a terra, e aí o Senhor preserva o povo dele e mostra um sinal. Nós vamos ver também com a aliança com Abraão, que é chamada aliança da promessa. A aliança da promessa, quando o Senhor faz essa aliança com Abraão, e aí depois, se vocês quiserem, pode confirmar se eu estou falando certo ou errado nos textos. E aí ele faz de novo, de ti sairá uma grande nação, que você vai abençoar as nações. Ou seja, ele já está falando também que sairia um Israel espiritual, né, daquele que levaria, o sangue dele levaria no povo, mas a bênção dele, né, o espírito, né, da igreja formada, já estava sendo conduzida aí. E aí o Senhor forma a aliança com Abraão. E aí a gente vê o quê? Um aspecto da marca, que é a circuncisão. E hoje, existe esse sinal? Sim ou não? Sim ou não? Uns acham que sim, outros que não. Só que quando a gente lê em Colossenses, daí o que vai acontecer? Paulo fala que nós temos o coração circuncidado. Então, assim, ele vai falar, não feito por mãos de homens. Por que eles falavam isso? Porque o 8º dia levava lá para o sacerdote com aquela unha que parecia uma navalha, pegava o bebê e já circuncidava. Então, olha só, a partir do Novo Testamento não existe isso. Daí a gente vai ver lá aquela briga que tinha com os apóstolos, chegaram à conclusão que não tinha necessidade. Porém, Paulo vai falar que todo crente que tem aliança com o Senhor tem um coração circuncidado. A aliança com Moisés, a aliança da lei. A aliança da lei são os aspectos que ele vai trazer com o povo, que ele vai demonstrar a lei, porque nesse momento já tinha sido dados os 10 mandamentos. E nós vamos ver que em Êxodo 31, 12 e 17, ele fala sobre o sinal da aliança dele, que é o sábado. Nós guardamos o sábado? O sábado não, mas guardamos o quê? O dia do Senhor. Como o sábado, né, nome, nomenclatura, nós não guardamos, mas o dia do Senhor a gente guarda até hoje. Então, essa aliança, esse sinal dessa aliança, continua. A aliança com Davi é a unção do reino. Então, a unção real, quando o Senhor faz a promessa que jamais faltaria um rei descendente de Davi. Em Apocalipse vai falar que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Olha só, se concretizando de novo. E na aliança com Cristo, né, que é a aliança da consumação, nós vamos ter aqui o Senhor Jesus, né, que é aquele que todas as coisas convergiram justamente para Ele, e nós vamos ver qual sinal? O sinal do batismo e o sinal da ceia. Existe hoje, até hoje. Então, veja só, todas essas alianças, até a aliança com Adão, quando o Senhor deu os pactos, os mandatos, a gente cumpre.
Os sinais e os pactos que foram feitos no decorrer do período, nós vamos ver que ainda acontece. Ou seja, nós como povo do Senhor, nós cumprimos o quê? Cumprimos a aliança do Senhor. Nós temos aliança, cumprimos e vemos os sinais que acontecem. Pode ser que tenha mudado algumas coisas aqui, por exemplo, circuncisão, o sábado, mas em vista do quê? Daquele que é a realidade. Então, do que era sombra, passou para a realidade. Em Cristo, tudo o que acontecia, a expiação dos pecados, a forma do cordeiro ser morto, tal, foi feito o quê? Foi traduzido tudo em Cristo. Por isso que existe somente um batismo. Era possível circuncidar 2 vezes? Não era. É possível batizar 2 vezes? Não faz sentido isso. Então, a aliança que nós temos hoje, a aliança com Cristo, ela foi uma construção. O Senhor veio, no decorrer da história, Ele veio fazendo isso aqui, ó, uma progressão que existia. Então, no decorrer da história, ó, queda em Adão, Noé, Abraão, a aliança dele, aliança com Moisés, aliança com Davi, os profetas falavam do Senhor, momento do exílio, Cristo nasceu, ministério de Cristo, o Senhor é assunto aos céus e voltará, né, quando Ele quiser. Tudo isso aqui é o quê? Ele representa a graça do Senhor. Tudo isso aqui representa o quê? O reino cósmico do Senhor. E aí a gente tem, tudo isso representa a revelação do Senhor. E neste momento aqui, foi o cumprimento do quê? Foi o cumprimento exato que o Senhor esmagou a cabeça da serpente e vai falar, tudo está consumado. Toda autoridade foi me dada. Pode falar. Me parece que... Não me parece, não. A Bíblia se trata de Jesus Cristo, certo? Logo, se ela se trata de Jesus Cristo, do começo ao fim, foi feita uma aliança, né? Por que tem várias alianças ali? A aliança que a gente está explicando é o seguinte, não se trata de alianças que elas vão extinguir as outras. Nós estamos falando que o Senhor demonstra alianças no decorrer da história, renovando a principal aliança que Ele tem. Então, sempre foi uma aliança. A aliança que Ele tem, que é a construção, né, que Ele tem do povo de Deus, né, de um povo eleito, de um povo que participa com Ele, né, que Ele escolheu. Essa aliança, nós vamos ver que essas alianças demonstradas, ela não está extinguindo, ela está simplesmente renovando. Para quê? Para chegar justamente falar o seguinte, ó, essa aqui, ó, é a principal aliança, a aliança com Cristo Jesus. Ok? Pode falar. Só lembrando que isso que ela falou é uma dúvida que às vezes acontece com várias pessoas. Mas a gente tem que lembrar que o ser humano ele é finito. Ele nasce, vive e morre. Isso. Então, Deus suscita heróis, suscita profetas, suscita pessoas que vão à frente e vão mostrando ao povo, a nova geração que vai chegando, isso foi que Abraão prometeu, vamos continuar até a chegada de Jesus. Aquele morreu, veio outro, isso que aconteceu lá, vem. Então, por isso que parece que são vários, mas não, ainda é a mesma aliança. Exatamente, é isso aí. Sempre é a aliança, todas as coisas convergem sempre para quem? Para Cristo. Cristo é o Senhor, Salvador, consumador de todas as coisas. E é isso que a Bíblia sempre vai mostrar, né? O foco sempre está onde? No grande mediador. E o mediador é Cristo. Vamos orar? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória, seja louvado, Senhor, o seu nome, Pai. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, nos conduza, Senhor, ao entendimento,
Que o Senhor, ó Pai, abre nossas mentes e corações para cada dia receber da sua palavra, ó Pai. Usa, ó Pai Santo, o seu povo para levar esse evangelho, essas boas novas e mostrar que o Senhor Jesus é a salvação e é aquele que pode transformar a vida de cada homem, cada mulher. Muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio. No nome de Jesus. Amém, Senhor.